Olá, estamos mais uma vez aqui reunidos, dando continuidade aos nossos estudos nesse momento peculiar da nossa história, onde estamos resguardados em nossos lares, ou pelo menos deveríamos estar, né? E aproveitamos agora para dar continuidade a esses nossos estudos. Eu vou reforçar o convite que fiz na semana que passou para que nós pudéssemos nos educar ou nos esforçar ao máximo para concentrar os nossos esforços no horário do trabalho do Portal da Luz, não é? Lembrando que o objetivo é que nós mantenhamos a nossa harmonia, criemos uma corrente de bons pensamentos e possamos produzir os fluidos necessários para que a espiritualidade aproveite em benefício da nossa sociedade, da humanidade como um todo, que passa para esse momento aí de experiências novas, né? Uma aprovação seguramente, um momento de transição. Renovamos também a nossa sugestão aos irmãos para que nesses instantes possam produzir o seu próprio medicamento, colocando o recipiente com água à sua disposição, para nesses momentos em que estivermos tratando das coisas do Evangelho, das coisas de Jesus, possamos também ser auxiliados pela espiritualidade amiga em fazendo a transformação da água em um medicamento, restabelecendo o nosso equilíbrio físico, emocional, psicológico e espiritual, não é mesmo? E então faço esse convite aos irmãos que, tendo essa necessidade, sentindo essa vontade, possam experienciar essa prática. É uma prática já muito conhecida da doutrina espírita. A gente se utiliza da fluidoterapia e normalmente a gente faz a fluidoterapia lá no portal. E se esquece que em casa nós somos também legitimados a essa ferramenta tão importante para o espírito, né? Já tratamos de outras ocasiões. Eu espero que os irmãos estejam tranquilos, estejam serenos e aproveitem agora para se concentrar nesses instantes, né? Para que a gente tenha um bom trabalho, para que a gente tenha um bom aproveitamento das reflexões desta oportunidade e assim possamos aproveitar ao máximo. Não vamos nos furtar, não vamos deixar que as distrações nos tirem do objetivo que é criar essa psicosfera favorável a cada um de nós, né? De uma forma simbólica, nós podemos marcar o instante do início dos nossos trabalhos, rogando a Deus a proteção, agradecendo pela saúde, agradecendo pela vida, agradecendo pelas experiências que estamos tendo, onde estamos podendo rever as nossas atitudes, as nossas práticas, os nossos pensamentos, e rogando aos nossos anjos guardiões que possam nos orientar da melhor forma, que possam aclarar as nossas ideias, e para que nos momentos de dificuldade apoiem as nossas intenções, que nós possamos nos sentir empoderados, auxiliados, protegidos pela espiritualidade amiga, e não caímos nas nossas frequências vibratórias. Tenhamos sempre o padrão vibratório elevado, otimista, objetivando e compreendendo que Jesus está no leme dessa embarcação chamada humanidade. Tenhamos todos, então, uma boa prática nesses próximos instantes. E mais uma vez, nos lembramos de Jesus, quando no Sermão do Monte ensinou a todos a orar, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Então, boa noite rapidamente. Olá a todos, boas reflexões. Isso aí. O nosso objetivo nessa oportunidade é resgatar um pouco o assunto sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Meu reino não é deste mundo. E nós escolhemos iniciar nossos trabalhos aqui, as nossas reflexões, extraindo do capítulo a lição, a realeza divina. Nós destacamos então a lição, a realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo. Isso todos compreendem. Mas sobre a terra, ele não terá também uma realeza?
O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que por seu gênio se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, determinando o seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, que nasce de mérito pessoal, consagrado pela posteridade, não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados? Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é às vezes amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar sobretudo depois da morte. Sob esses aspectos, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados. Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: Eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Belíssima mensagem, né? A gente traz aí Kardec fazendo a sua dissertação a respeito da passagem em que Jesus está dialogando com Pilatos pouco antes do seu martírio, um pouco antes da sua crucificação, estava sendo julgado, né? E ali ele mostra a diferença entre o poder material e o poder moral, né? Ali, lembrando que este capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, nos convida a fazer reflexões sobre qual é o objetivo da nossa existência, nos convida a pensar que às vezes as nossas escolhas se mostram incoerentes com os nossos objetivos. Todos nós passamos a conhecer com a doutrina espírita a imortalidade da alma. Passamos a entender que a verdadeira existência é a do espírito, esse que é o ser duradouro, e que as nossas variadas personalidades modificam de acordo com as nossas necessidades nas múltiplas encarnações que o espírito tem em processo evolutivo. Ocorre que, não obstante conhecer o valor do espírito, quantas e quantas vezes somos surpreendidos fazendo escolhas que privilegiam o poder temporal, privilegiam a matéria, privilegiam os gozos mundanos, por assim dizer, em detrimento dos verdadeiros valores. Então Jesus, quando coloca a Pilatos, e aí eu peço licença, porque se alguma vez eu falar Pilates ao me referir em Pilatos, compreendam que é só um equívoco, porque o correto é Pilatos, né? Mas outro dia eu me peguei numa aula com os nossos, na turma de primeiro ano, falando de Pilates em vez de Pilatos. E a Renata não deixou que passasse, né? Me lembrou isso com propriedade. Quando ele está nesse diálogo com Pilatos, ele está nos convidando a olhar para a verdadeira vida, olhar para o espírito, olhar adiante da experiência da matéria. E quando ele diz a Pilatos, o meu reino não é este mundo, Pilatos reconhece nele dizendo, então ele é um rei, então ele afirma isso, então vós sois um rei. E Jesus retruca dizendo, é você quem está dizendo. Mas de fato ele se reconhece como um rei sob o ponto de vista da espiritualidade, né? Óbvio que Jesus nunca aclamou, nunca reivindicou a si o poder temporal. Ao contrário, seus apóstolos tinham essa impressão de que ele ia impor um reinado na terra como aquele prometido de Deus, né, que viria restabelecer a ordem. E eles entendiam que restabelecer a ordem era o poder temporal, tirar os julgos dos romanos e restabelecer o reinado dos hebreus. Quando na verdade Jesus veio nos convidar a novos pontos de vista. E nessa lição, mesmo Kardec mostra que Jesus poderia sim ser considerado um rei quando interpretada a sua afirmação sob o ponto de vista dos méritos pessoais, não é? O rei temporal que nós conhecemos na história, principalmente no período do absolutismo, e que hoje temos leves resquícios, a gente vê algumas realezas, principalmente a mais conhecida, a da Inglaterra, em que aquilo pressupõe uma sucessão de pessoas em um poder. O poder é o que fica, não é?
a representação do poder político, do poder econômico, o título que passa de geração em geração. Não é? A essência daquilo está na matéria. Quem legitima o poder são as condições da matéria. Ao passo que quando nós falamos do rei pelo mérito, é o sujeito que mostra o seu valor. Não é o objeto, não é a coroa, e sim o sujeito. A gente tem experiências próximas, fáceis de compreender quando a gente pensa no futebol, né? Nós temos aí no Brasil o rei do futebol, indubitavelmente. Por mais que nossos irmãos argentinos tentem colocar nesse rol de qualidade o Maradona, o Messi, nós podemos afirmar com tranquilidade, sem querer ser orgulhosos demais, mas Pelé, convenhamos, é o rei do futebol, né? E vão passar gerações e gerações e há de ser reconhecido sempre como o rei do futebol. Ele tem o carisma, tem o respeito e tem todo o carinho do povo, né? E a gente pode dizer da humanidade que conhece o futebol em relação ao seu mérito pessoal, em relação àquilo que ele produziu e representou e representa até hoje para essa prática esportiva. A gente poderia falar também de reis da arte, reis da literatura, reis do cinema, e sempre nós vamos identificar sujeitos com qualidades que extrapolam a média, que marcam uma geração e que são respeitadas por gerações que se seguem, né? Então, nesse sentido, como coloca Kardec, Jesus também poderia ser reconhecido como o rei. De fato foi o rei da espiritualidade, o rei da caridade, o rei da alteridade, o rei de se colocar no lugar, de fazer a apreciação das necessidades do outro, não é? Então, Jesus, pelo seu mérito pessoal, é reconhecido por Kardec, pelo Espiritismo, como uma realeza também, né? E aí a gente pode pensar quais são os nossos valores. Se nós estamos legitimando mais os valores da matéria ou os valores do espírito. Me recordo agora de uma canção que fala nossos ídolos ainda são os mesmos, né? Então, quem são os nossos ídolos? Quem será que nós estamos cultuando ou cultivando como personagens, personalidades que modificam a nossa essência, nas quais a gente se espelha e gostaria de ter determinadas qualidades, né? Que valores nós estamos transmitindo de reconhecimento de personalidade aos nossos filhos? Quais são os ídolos dos nossos filhos? Será que a gente está atento a quem são os seus ídolos? E esses ídolos representariam os nossos valores? Representariam o valor do espírito, o valor da imortalidade? Ou será que seriam ídolos representativos de valores temporais, passageiros, transitórios, e que poucos têm a oferecer à vida do espírito, né? São as primeiras reflexões que a gente pode pensar a respeito disso, não é? Fala um pouquinho, Rê. Vamos lá. Perdão. Olá, queridos. Quando nós estudamos esse trecho do Evangelho, nós, por estarmos relendo o livro A Caminho da Luz, nos remeteu já a essas reflexões que Emmanuel nos traz de uma forma tão profunda sobre a importância de Jesus. Emmanuel, nesse livro traz toda uma trajetória da construção da orbe, né? Construção do nosso planeta Terra, na conexão com o universo, tendo como a estrela Sol o nosso guia, trazendo a importância da construção, né, da Lua para nos marcar os ciclos, principalmente os ciclos reprodutivos, e na governança, na construção de todo o nosso planeta sempre esteve à frente Jesus, na condição de um Cristo, né, na condição de um Espírito, como tantos outros que já podem trabalhar, né, na seara de Deus, e a pedido de Deus, com a permissão de Deus, para acolher então no planeta, para nos acolher então no planeta Terra.
Então, nós gostaríamos de trazer três recortes do livro para que nós possamos compreender a magnitude desse nosso irmão mais velho que nos envolve o tempo todo em suas vibrações amorosas, para que nós possamos realmente nos sentir protegidos pelo Pai e pelo nosso irmão mais velho. Então eu convido vocês a nos acompanharem então nessa leitura de três trechos que nós separamos. Vamos lá. As almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos. Constrói o edifício milenário da evolução humana com suas lágrimas e sofrimentos. E até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições. Emmanuel aí está colocando a sua visão, né? Ele enquanto espírito desencarnado, olhando por todos nós, vendo na sua frente um quadro. E ele está descrevendo para a gente no livro o que é que ele está vendo. Passam as primeiras organizações do homem e passam as suas grandes cidades, transformadas em ossuários silenciosos. O tempo, como patrimônio divino do espírito, renova suas inquietações e angústias de cada século, no sentido de aclamar o caminho das experiências humanas. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse estorvelino maravilhoso. Estabelece-se, então, a ordem equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família. Vê-se, então, o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. Vamos fazer algumas considerações, né? Como é que Emmanuel está olhando para todos nós e como ele está diante disso tudo, trazendo para a gente alguns recursos para o nosso espírito, né? Quando ele coloca assim, o tempo como patrimônio divino do espírito, como é importante para nós espíritas compreendermos essa questão do tempo, né? Porque o tempo, ele vai acontecendo e proporcionando para todos nós novas experiências, experiências que vão renovando o nosso quadro de memória, vão fazendo com que essas experiências podem nos auxiliar na reparação, muitas vezes, de situações equivocadas do passado, ou até mesmo, para alguns de nós, nos proporcionando um processo reeducativo, onde nós vamos reestruturando o nosso pensamento, fazendo construções no bem e trabalhando com certeza os nossos sentimentos. E nesse trabalho íntimo de cada um de nós, nós vamos então diminuindo as nossas inquietações. À medida em que vamos tendo aquisições espirituais, vamos nos acalmando perante as situações e as circunstâncias da vida material, né? O nosso espírito se acalma à medida em que nós vamos compreendendo a divindade, vamos aceitando a sua justiça e vamos dessa maneira também nos entregando as nossas injunções, entregando ao que é o propósito da nossa vida de forma pontual dentro daquele plano divino para aquela nossa reencarnação. Então nós vamos nos acalmando, porque nós vamos compreender que está tudo certo. O que talvez precisa ser ajustado é o nosso modo de entender. E nesse mesmo capítulo do Evangelho que nós estamos explorando, né, nós temos o ponto de vista
Tudo depende de como que nós vamos olhar. O Alain, quando ele coloca a questão da realeza sobre o ponto de vista do homem, da matéria, a gente fica ainda muito vinculado aos nossos vícios, às vaidades e orgulhos, às coroas, que simboliza o poder, o uso do poder, nos mostrando que um está acima e o que o outro está abaixo. E Jesus veio mudar esse ponto de vista. Jesus veio nos mostrar que nós somos todos irmãos, que precisamos ainda, pelas condições diferentes de maturidade, de experiências que cada um traz, nós somos diferentes nesses aspectos da diversidade de maturidade, mas que à luz de uma igualdade perante a Deus somos irmãos e que precisamos então lapidar uma relação igualitária que vai fazendo com que, olhando de forma fraternal um para o outro, nós vamos então compreendendo, aceitando essas diferenças, porque somos ali um para o outro uma oportunidade de crescimento, de um estímulo, de mudanças, nos convidando a essas mudanças, né? Falando de mudança, bem legal também esse trecho que ele coloca, que a ordem natural das coisas é a mudança, né? Sim. Passa o tempo, passam as coisas, passa a religião, passam as línguas, né? Ele fala... então, a eterna mudança é a lei, né? E às vezes a gente padece, cria, porque a gente se fixa, né? A gente fica imóvel, a gente não se renova e a gente fica em movimento de resistência em relação ao padrão da lei, né? Então tem uma tensão entre a nossa postura individual e a ordem natural das coisas. A ordem natural das coisas é mudar, é passar, não sermos eternos. E ele deixa muito claro, não que seja um eterno destruir e recomeçar, porque ele fala do fio condutor inquebrantável. Que imagem linda, né? Exatamente. E ele coloca dentro desse seu raciocínio aí, um sopro divino faz movimentar todas as coisas. Isso. A vida é movimento. É movimento. E se a vida é movimento, quando nós desejamos falar assim, para o mundo, para eu me Isso. localizar, na verdade, eu estou me tirando desse movimento, eu estou me excluindo, né, criando desse uma resistência, né? Isso, e cria uma resistência ao não movimento. E a paralisia, na verdade, essa paralisia ela é interna e ela acontece por conta até mesmo dos nossos atavismos do passado, por nossos prazeres mórbidos, que deseja permanecer ancorado num passado que nós experimentamos os prazeres, né, das nossas conquistas, da inteligência, da matéria, e ficamos presos ali atrás. Só que o mundo está pedindo um outro movimento, né? Já vem sendo construído desde o momento em que Jesus reencarnou entre nós, uma quebra de um pensamento. Jesus, ele já veio começando a construir quando ele nos chama a atenção, olha, o reino de Deus não é deste mundo. Então, ele nos mostra que nós estamos aqui de passagem, e enquanto passageiros, como é que nós estamos olhando para tudo isso que a vida está nos mostrando, né? E aí é como você colocou, né? Talvez assim, olhar para a fraternidade, como a gente estava colocando, que todos somos iguais, apesar das nossas diferenças, nós somos iguais perante ao Pai, ou seja, iguais na condição de uma conquista íntima. E aí quando você coloca o fio inquebrantável, né, que nos sustenta as experiências, você estava colocando da solidariedade, né? Então, olha, somos livres, temos na nossa frente a fraternidade e tem uma solidariedade que nos liga, né? E que nos mostra o tesouro imortal da alma humana. Talvez Emmanuel, né, assim como Jesus, já vem trabalhando no nosso campo mental uma estrutura de um novo pensamento. Como é que nós estamos estruturando o nosso pensamento perante essa verdade que nos é apresentada, né? Vamos ver mais um slide, Alain? Quer ler? Nossos pobres olhos não podem divisar particularidades nesse deslumbramento.
mas sabemos que o fio da luz e da vida está nas suas mãos. É Ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o Verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Todas as coisas humanas passaram. Todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Nossa, lindo, né? É. E ele, quem é ele? Jesus, né? É. Como Emmanuel nos coloca, o seu coração augusto e misericordioso, né? Jesus, no leme do nosso planeta, ele tem um grande poder transformador. E assim como ele já disse para alguns dos seus discípulos, quando questiona para Jesus, mas Jesus, se você já sabe, né, se você já tem esse poder de transformar a todos, por que já não faz isso de uma forma geral? E aí o mestre responde, né, lá para o seu discípulo sobre a importância da construção individual e como o Alain destacou, na verdade o Evangelho destaca e o Alain trouxe essa reflexão também, né, quando ele leu o Evangelho, da importância do mérito pessoal. A construção, tudo que nós precisamos realizar perante ao que nós sabemos e conhecemos, todas as construções têm que ser feitas no nosso coração. E esse processo, ele é individual e intransferível. Por isso que Jesus, como sendo nosso irmão, ele nos protege, nos envolve a todos com seu coração augusto, misericordioso, amoroso, mas ele não fez e não fará para nenhum de nós o trabalho que deve ser feito, porque ele também, em outros tempos, em outro movimento, em outro processo de criação, saiu também das mãos do Pai e também fez a sua construção íntima. Então ele, mais do que ninguém, reconhece, sabe de tudo que nós vamos precisar passar. E reconhece também, com certeza, que a importância desse mérito. Então ele nos auxilia com sua amorosidade, com sua atenção, mas ele sabe que o trabalho é para todos nós, é individual. E o determinismo do amor e do bem, ou seja, todos nós estamos dentro desse determinismo. Nós saímos das mãos do Pai para florescer. Quando nós pensamos no trabalho das amebas, que são seres unicelulares e que moravam embaixo, no fundo dos oceanos, e elas se unem na mesma solidariedade que é esperado de nós hoje, né? Seres unicelulares se unem para desbravar a superfície dos oceanos, a superfície então já das águas, para buscar um oxigênio da superfície terrena. Olha que interessante. Quando nós pensamos, então, que nós somos também criaturas divinas e que hoje é nos aguardada essa construção do amor e do bem, porque nós já conquistamos uma asa da sabedoria, da inteligência e precisamos agora desenvolver essa asa do amor e do bem. Então é esperado de todos nós que nós nos unamos, né? Nos unamos, tá certo? Ficou estranho. Que a gente se una como as nossas irmãs amebas também se uniram lá no outro processo construtivo. Porque agora é esperado dos animais mais perfeitos da orbe que somos nós. Né? Olha como nós vamos fazendo uma leitura mais profunda
dessa compreensão do que nós estamos fazendo aqui. Então aí todas as coisas humanas passam, todas as coisas humanas se modificarão. Olha que consolo que Emmanuel nos traz, né? Tudo passa e tudo se modificará. Onde é que nós estamos colocando a nossa vida? Né? Nós estamos colocando a nossa vida nas mãos do Criador, estamos de mãos dadas a Jesus como nosso irmão e fazendo com que tudo que acontece ao nosso redor sejam só circunstâncias e estímulos para o nosso crescimento. Eu fico aqui fazendo essas perguntas, porque se nós conhecemos o Evangelho de Jesus e agora o Cristo trazendo de uma forma revivida pelo Espiritismo, se nós conhecemos tudo isso, o que é que nos falta para compreender? Talvez o que nos falta seja a compreensão, né? Compreender esses mecanismos divinos que nos proporcionam um crescimento. É um impulso, é um sopro divino a nos movimentar. E aí quando o Allan colocou talvez a palavra resistência, talvez a palavra resistência nesse contexto me vem aqui assim, a resistência seja assim, a escolha de cada um de nós. Nós podemos escolher avançar rumo ao progresso ou a ficar paralisado. Não, são pontos relevantes, sim. Ali a expressão o determinismo do amor e do bem é a lei, ela está justamente em contraposição ao livre-arbítrio, né? Então, a criatura tem o livre-arbítrio, o exercício do livre-arbítrio lhe é atribuído, mas não é absoluto esse livre-arbítrio. Por quê? Mais tempo, menos tempo, a lei que deve ser seguida é do amor e do bem. Uhum. Então, enquanto as nossas decisões no exercício do livre-arbítrio estiverem coerentes com a lei, as coisas progridem, por assim dizer, evoluem. Não é? Agora, enquanto as nossas escolhas estiverem em contraposição à lei, nós vamos criando embaraços, né? Vamos criando obstáculos a nós mesmos. Livre-arbítrio, a gente tratou disso em outra ocasião, né? Talvez ele não seja absoluto como se supõe, não é? Há margens de escolha. Eu me recordo de uma alegoria que um dos autores, posso estar enganado, não quero ser ingrato caso tenha falhado na memória, mas se não me engano quem constrói essa imagem é o Pietro Ubaldi. Ele fala que o livre-arbítrio se assemelha a peixes no rio, não é? Os peixes podem ir para onde quiser, mas não podem extrapolar as margens do rio, né? Então o livre-arbítrio ele é amplo, mas também não é ilimitado, né? Porque quando contraria o determinismo do amor e do bem, ele cria embaraços assim, né? Então são pontos ali. São pontos mesmo. Vamos ver mais um trecho? Vamos lá. Vai lá. E o Espiritismo vinha deste modo na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o cristianismo que a Igreja deturpara, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Esse trecho de Emmanuel, né, quando Emmanuel coloca assim, em que contexto, né, o Espiritismo surge, e ele coloca então, o Espiritismo vinha deste modo na hora psicológica das grandes transformações. A gente fica pensando, né, por que é que no começo do século passado nós tivemos tantas orientações de André Luiz, através de Chico Xavier, assim como Emmanuel, também através de Chico Xavier, através da psicografia, e por que a nossa irmã Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos trouxe uma série psicológica? Por que é que eles trouxeram no começo do século?
Porque desde a chegada do Espiritismo nas nossas vidas, chegada essa que Emmanuel destaca, a hora psicológica das grandes transformações, é o momento em que nossa mente, que é reflexo do nosso espírito, já tendo trabalhado o seu pensamento, estruturado o seu pensamento, então, dentro do atributo da inteligência, precisaria agora desenvolver o atributo do sentimento e da vontade. E para isso precisava estruturar novos conhecimentos. Então o Espiritismo vem e estrutura um novo olhar do homem, estrutura um novo pensamento. Mas ele coloca assim, por isso que ele destaca talvez, que para que nós não perdêssemos o fruto sagrado dos que trabalharam para a nossa civilização. Civilização é uma conquista da humanidade, né? Que diz Haroldo nas suas reflexões, né? Que nós não chegamos ainda nessa alçada da humanidade, estamos nos desenvolvendo ainda para isso, mas já somos civilizados, né? Para que nós não perdêssemos todos esses esforços, nos chega então um alento ao espírito. Então o Espiritismo vem trabalhar uma estrutura de um pensamento, mudando o nosso ponto de vista, mas ele faz esse movimento e também revive então os ensinos de Jesus, e isso para nós é importante, porque a doutrina ela está toda pautada no modelo de Jesus, no que Jesus veio estruturar no coração dos homens. Olha que interessante. Então nós trabalhamos uma estrutura de pensamento, mas essas construções todas, de novo, nos religa, né, ao compromisso de Jesus na construção de tudo no nosso coração. E coração, eu acho que é a nossa individualidade. Os nossos sentimentos marcam quem nós somos. Porque o conhecimento, quando nós pensamos assim, um conhecimento do que é uma cadeira, do que é o correto, quando nós definimos conceitos, tudo isso nos mostra e até mesmo nos revela numa inteligência que nós já reconhecemos, que nós estamos nivelados até pela nossa inteligência. O que tem nos diferenciado é o nível dos nossos sentimentos. E nesse mundo de regeneração que já estamos vivenciando, já estamos transitando e nos movimentando, o que vai nos diferenciar é essa construção do sentimento. E vem o Espiritismo nos alertando que os sentimentos, os irmãos pautados nos sentimentos de egoísmo, de vaidade, de maledicência, não permanecerão no movimento que a Terra está passando para o mundo de regeneração. Então, quem permanecerá é aqueles que já têm o desejo, que já estão no movimento, que já querem essa construção no bem, que já querem construir a verdade dentro de si. E por nós desejarmos essas construções, não quer dizer que somos perfeitos. Se nós formos nos comparar a Jesus, que é dele que nós estamos falando, nós estamos bem longe dessa construção, de sermos perfeitos. Mas precisamos estar com o desejo desse movimento, que é o próximo passo da nossa humanidade. Desenvolver essas virtudes que Jesus já trazia como ser perfeito, um ser virtuoso. Né, Alan? Você destacaria alguma coisa? Não, acho que as suas considerações são pertinentes, são relevantes, né? O que eu estou tentando criar aqui é uma conexão entre essas lições e o momento que nós estamos vivendo, né? Uhum. De uma forma ou de outra, nós estamos num momento histórico de ansiedade, de temor, por assim dizer, né? Agora, o que gera essa ansiedade e esse temor a que me referi? Talvez a nossa ignorância, né? A nossa ausência de fé. O Emmanuel, voltando a dizer, né? Esses trechos que nós destacamos, o primeiro deles nós encontramos no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, e os demais nós extraímos da obra A Caminho da Luz, do Emmanuel, né? Aqui a gente toda hora reforça o convite para que vamos ler, vamos conhecer, vamos alimentar, nutrir o nosso espírito com essas ideias, novas ideias,
já não são tão novas, né, se a gente considerar que foram lá dos anos 50, mas a gente precisa renovar o nosso conteúdo, né, de ideias, olhando, conhecendo mais a fundo o linguajar e as ideias do Emmanuel. Muitas vezes a gente fala assim, é difícil entender o Emmanuel. É difícil se você não fizer, se você não ler, se você não se exercitar. Agora, quando você aprofunda, você leu 2, 3, 4 páginas do Emmanuel, você percebe uma linha de construção e você se familiariza muito rapidamente a isso, né? A nossa inteligência cria as conexões e a gente vai facilitando a leitura. Então, reforço o convite e dizia que a nossa ignorância de que há um fio condutor, há uma sustentação, há uma razão de ser que explica essas mudanças que estamos enfrentando, que geram no espírito do indivíduo a sensação de insegurança e de medo. Quando a nossa compreensão é criada, fortalecida, a nossa fé se constrói de que estamos sob o amparo da espiritualidade, da gerência, né, do poder gerencial de Jesus, nós passamos a ver que o nosso ponto de vista, ainda que limitado, se explica com mais facilidade, já não tem razão de ser para os nossos temores. Como a Renata diz, né, os espíritos que não estiverem em vibração com o ideal dos novos sentimentos, do crescimento da moralidade, não vão se compactuar, não vão ficar mais no padrão vibratório da Terra. Isso deve ser motivo de desânimo, isso deve ser motivo de medo, ou é um novo convite à transformação? Né? Lembrando, na classificação dos mundos, que quando falamos em mundo de regeneração, ao qual estamos encaminhando, né, e a gente vê aí uns passos que estão sendo dados nesse sentido, não significa que os espíritos no mundo de regeneração são perfeitos. Não, são espíritos falíveis ainda, mas são espíritos que já não carregam a maldade, já não carregam o prazer do erro, já não carregam mais os interesses pessoais acentuadamente. Vamos investigar o nosso espírito, vamos investigar o nosso conteúdo, as nossas escolhas, os nossos valores que determinam as nossas escolhas. Todas elas estão calcadas naquilo que é passageiro, naquilo que é material, na construção do patrimônio, no desfrute dos bens materiais e das sensações materiais, ou estamos colocando tijolos, né, na imagem da construção no mundo espiritual? Uma vez que no íntimo estejamos convencidos de que, olha, não sou Jesus, estou longe de Chico e mesmo, mas estou construindo ideias, apaziguem, né, os seus corações, mantenhamos com a fé, a condução. Jesus no leme, a condução, a misericórdia divina vai nos conduzir a um momento de paz, de tranquilidade. Nós temos que abastecer esse sentimento, né, dar asas a esse sentimento para que ele se fortaleça, né? E o Emmanuel, quando fala de que tudo tem uma linha de conduta, tudo tem a supervisão, e mostra o caminho desse desenvolvimento, tem que gerar em nós tranquilidade, né? Tem que gerar em nós tranquilidade. Por isso que nós encontramos o Espiritismo como sendo o consolador prometido por Jesus. Ele disse que no momento oportuno, e esse é o momento, né? Quando o Espiritismo vem, ele vem nesse contexto, ele vem sob a inspiração de espíritos que estão no comando do nosso planeta. Então, é nesse momento em que é preciso que nós tenhamos o consolo para acalentar, talvez, essas transformações psicológicas. Porque através dessas aflições que nos ataca diretamente as nossas emoções mais inferiores, como medo, raiva, ainda nos instigando com o nosso instinto, com a nossa animalidade, vem nos convidar a fazer reflexões mais profundas para que a gente desenvolva a espiritualidade. Então, é isso que a gente precisa compreender. Está tudo certo que nós estamos vivendo, mas onde que está o meu desejo? Onde é que eu estou ancorando a minha vontade? Né? E aí, a
a gente destacou, né, como a gente vinha falando de que Jesus não passa, nós destacamos uma frase de Eurípides Barçanufo, que foi destacado pela sua sobrinha neta, Dona Alzira, lá de Sacramento, numa das palestras que ela tem feito. Ela coloca assim, essa frase relacionado a Deus, né, trazido de Eurípides. O reconhecimento a Deus é o processo mais valoroso que o espírito alcança pelo entendimento racional de que faz parte da criação. Então ela destacou essa frase, e nós colocamos essa frase, o reino de Deus no coração dos homens, né? Olha que importante, quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, e a construção do reino de Deus, né, das virtudes dos céus, deve acontecer no coração do homem. E talvez o reconhecimento que é uma necessidade que todos nós precisamos, nesse momento talvez de aflições e de angústias da nossa alma, eu fico pensando que talvez o que mais tenha marcado a nossa aflição é porque nós, no ímpeto, naquele impulso de conquista da matéria, de perceber o quanto que nós somos inteligentes, o quanto que nós podemos raciocinar, pensar sobre as coisas, comparar essas coisas e fazer análises profundas, e a partir disso tudo fazer novas sínteses, ou seja, despertou em nós o homem científico. Nesse momento, quando nós despertamos esse homem científico, nós desconectamos do homem religioso. E isso é o que tem marcado talvez muito a nossa individualidade, trazendo uma angústia profunda no nosso campo mental e no nosso campo emocional. Poxa, posso falar uma coisa? Claro! Você falou, tô pensando aqui, né? Ali a gente falou do determinismo, né? Do determinismo do bem, da evolução. O homem se tornou científico? Sim, se tornou científico, mas ele vai ter que voltar para a religiosidade. Ele vai ter que voltar para reconhecer a soberania de Deus. Vai ter que reconhecer que ainda somos pequenos, somos frágeis perante a divindade, né? É um movimento que as coisas vão acontecer naturalmente, né? Sim. E agora, para terminar, uma coisa. Bom, eu acho que nós chegamos, né, a essa conclusão da importância, né, da realeza, da importância de Jesus para nós espíritas em nossas vidas, a importância dessa conexão com o Pai, com o Criador, compreendendo que nós somos todos filhos de Deus, mas que todos nós somos criaturas, sejam nós homens, os outros animais, as plantas, os vegetais, os minerais, nós todos somos criaturas. E talvez eu fico aqui pensando que não seja esse, que deva ser esse o caminho de a todos nós buscarmos trilhar, que é essa conexão ao Pai. A sua justiça, a sua sabedoria, elas são insondáveis, não nos cabe, não temos inteligência, sentimentos depurados para compreender a divindade, mas já somos capazes de compreender a importância da vida espiritual, de que a vida continua, sabermos sobre a importância da imortalidade da alma, para que nós vivenciemos então as nossas vidas aqui no plano terreno, no intuito de espiritualizar o nosso ser, saindo então da animosidade, dos instintos mais primitivos que já fizeram parte da nossa história, mas que precisam ser agora lapidados e verificados por todos nós. Eu acho que essas seriam as considerações finais, né? Bom. Nós vamos encerrar então, fazendo um convite a todos para que nós possamos
Nós vamos dar continuidade a Emmanuel, só que agora nós vamos usar Fonte Viva, uma leitura final, refletindo tudo o que nós colocamos aqui através de outras leituras de Emmanuel e do próprio Evangelho. E o nosso convite será para que todos nós possamos, nessa leitura final e em seguida a nossa prece de encerramento, nós possamos trazer para a nossa intimidade toda a nossa lembrança lá da nossa casa espírita. Imaginando o espaço, como se nós agora, cada um da nossa casa, do lugar em que nós estamos, pudéssemos nos transportar para esse lugar comum, para que nós possamos vibrar juntos pelas nossas próprias vidas, pelas vidas que nos cercam dentro do nosso lar, pelas vidas que nos cercam dentro da sociedade e estendendo até a toda a humanidade, né? Todo o universo também ser envolvido com as nossas preces, para que nós possamos sentir a presença do Pai vindo renovar as nossas emoções e mentalizando Jesus, esse nosso irmão mais velho, também renovando aí toda a nossa esperança, nos consolando nesse momento onde ele mesmo disse que haveria choros e ranger de dentes, como uma condição para que nós pudéssemos então nos mudar de estágio evolutivo. E na figura também dos nossos trabalhadores lá do Portal da Luz. Vamos imaginando cada um com aquele trabalhador que mais convive ou que muitas vezes mais tem afinidade. Na figura representativa sempre do pai e da mãe, tão amorosos e cuidadosos. Na figura então do seu Anésio e da Dona Isaura, que sempre realizam as suas preces tão amorosas, sempre nos envolve com os seus pensamentos de experiência, nos acalmando, nos orientando e também com o seu calor que nos envolve nos abraços fraternos, nos nossos encontros. Então, vamos vibrando essa atmosfera para que realmente faça sentido o estudo a tal ponto de realmente provocar uma mudança dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, nos fortalecendo então no caminho da nossa vida, ok? Vamos então fechar os nossos olhos físicos para ampliarmos então a nossa consciência, o nosso olhar para o ser espiritual que somos e fazer a leitura final deste nosso encontro. Na leitura do livro Fonte Viva, capítulo 35, Emmanuel nos traz Estendamos o Bem. Refletindo então o que Paulo escreveu para os romanos, não te deixeis vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E aí nós vamos então trazendo essas reflexões de Emmanuel. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e da vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de procurar novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum,
Sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do nosso coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma parte da noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro de teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda a parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas que procedem correndo, com brandura e humildade, para benefício de todos. Nós agradecemos então imensamente essa oportunidade de servir ao Cristo, nesse trabalho que ele idealizou da evangelização do planeta. Vamos sentindo então as suas vibrações amorosas e trazendo em nossa lembrança a figura daquele filho que corre em direção ao Pai, porque confia que o seu Pai não a deixará cair de seus braços. E assim Jesus tem nos ensinado o caminho que nos leva ao Pai. Que nós possamos então compreender as dificuldades e vicissitudes do caminho, mas que possamos nos sentir seguros no caminhar, porque o Pai não nos deixará cair à toa. Tudo tem uma razão de ser. Que nós possamos então seguir nessa paz e nessa tranquilidade, porque Ele está conosco, Ele está entre nós, Ele tudo pode, e da nossa parte caberá, como aquele filho ainda imaturo nos seus primeiros passos, ainda aprendendo a caminhar, mas com o desejo de correr, porque sabe que ao encontrar o Pai, o abraço e o acolhimento lhe confortará. Então, que nós possamos compreender que apesar dos nossos passos imaturos e inseguros, que nós possamos ter a certeza de que Deus nos aguarda com todo o seu amor e que nos envolve em cada passo, apesar dos nossos medos e das nossas inseguranças. Mas não vamos vacilar, vamos confiar, como essa criança que, mesmo bambaleando, corre em direção ao seu Pai. E agora, na sua infinita misericórdia, vamos mentalizar o que mais há de necessário ser envolvido neste momento. E já na figura da nossa casa, que emana e que acolhe toda essa espiritualidade desses benfeitores espirituais que vêm em trabalho do nosso auxílio, que eles possam nos acolher, envolvendo a nossa necessidade e fluidificando a nossa água. Tenhamos essa certeza de que assim eles também estão conosco. Vamos deixando essa paz tomar conta de nós. Vamos nos acalmando, nos reestruturando, para que possamos ter bom ânimo nesse caminho. Não nos esqueçamos nunca, meus irmãos, de confiar, de trabalhar, de amar e de orar sempre, não somente nos momentos das conquistas, como que agradecendo o prêmio pelo sucesso, mas também para nos preservar e nos proteger de todos os males, de todas as ilusões, de todas as perturbações que envolvem ainda
o pensamento de muitos dos nossos irmãos encarnados aqui na Terra. Que possamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos além da matéria, para que nós encontremos o sentido e a direção das nossas vidas, rumo ao domínio de si próprio e desenvolvendo as potencialidades de nossa alma imortal. Sigamos todos na paz de Deus e com a confiança de que Ele sempre estará conosco. Que assim seja. É isso, meus queridos. Até um próximo encontro. A gente se vê por aí. Até. Um abraço.